Vamos lá, irmãos, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos meditar aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3, tá? No versículo de número 1. Nós estamos com duas perguntas para essa noite, tá? A primeira pergunta é: se Deus sabia que a mulher, né, e o homem iria comer do fruto, por que Deus não tirou, né, o fruto do jardim do Éden? Eu queria trabalhar um pouco com essa primeira pergunta aí, tá bom? E a segunda pergunta: se Deus sabia que Adão não ia confessar o seu pecado, né? Por que Deus chamou Adão, né? Se Deus já sabia que ele não iria confessar. Então nós vamos ler aqui o texto. Está aqui no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Tá bom? Livro do Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos aqui da Palavra de Deus. Tá? Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam, tá? Eles perceberam que estavam nus. Gênesis capítulo 3. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, né? O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então falou o Senhor Deus e disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, acabamos aqui, né? Quero agradecer a Rosângela, tá? Deus abençoe.
Estamos aqui com um texto bem familiarizado, né? Bem conhecido, um texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 1, né? Aqui dá-se o início de um novo percurso que o homem passou a vivenciar, né? Diante ali daquela tragédia do pecado, e percebamos que nós vamos fazer reflexões aqui de alguns versículos bíblicos da palavra de Deus. Então vamos trabalhar um pouco aqui, e eu gostaria muito de trabalhar aqui nessa noite, né, com 2 perguntas, só para nós poder desenvolver aqui, tá, o nosso estudo. E nós vamos desenvolver o nosso estudo em cima de 2 perguntas, tá? A primeira pergunta é: se Deus sabia que a mulher e o homem iriam comer do fruto, por que Deus ele não tirou o fruto, né? Não proibiu, não, por exemplo, não colocou um anjo, né, para guardar o fruto, né? Por que Deus, né, impediu, né? Deus poderia ter impedido o homem ali de comer o fruto, né? Por que Deus deixou o homem comer, né? Primeira pergunta. A segunda o homem pecou, né? Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que o homem iria comer do fruto. Deus sabia que o homem iria pecar. E Deus sabia que o homem não iria se arrepender dos seus pecados. A pergunta é: por que Deus então está chamando Adão? Se Deus já sabia que o homem não iria se arrepender, por que Deus está chamando Adão? Eu quero responder essas 2 perguntas nessa noite. Mas antes, eu queria trabalhar um pouco com o texto, tá? Contextualizando um pouco aqui o livro de Gênesis capítulo 3. E no capítulo 3, o que nós vamos nos deparar aqui, né? Vamos deparar aqui com um diálogo da serpente, né? Ali há várias interpretações. Nós vamos ficar com uma aqui, né? O diabo, ele entrou na serpente. Ali foi o animal realmente que foi usado ali para enganar a Eva, tá? Vamos ficar com essa interpretação. Temos outras interpretações, aqueles que crê que foi o diabo que transfigurou em uma serpente. Há outras interpretações, mas não vamos ficar com uma interpretação aqui essa noite que, né, o diabo usou a serpente, o animal mesmo, tá? Usou o animal, a serpente. Então percebamos que está tendo um diálogo aqui no capítulo 3, tá? A Bíblia está dizendo que a serpente era sagaz, e está tendo esse diálogo aqui entre a serpente, o diabo que tinha entrado na serpente, estava usando a serpente, e Eva. Percebemos aqui no texto que Adão não participa dessa conversa, tá? E percebamos também aqui que não foi do dia para a noite, tá? Foi algo que foi trabalhado. Há alguns estudiosos, teólogos, que crê que levou essa conversa da serpente com Eva, levou em torno de 40 dias. Isso não estou afirmando, não é afirmativa bíblica, mas há essa hipótese. E essa hipótese de que possa ser que levou 40 dias, um período de tentação, né? Podemos dizer assim, da serpente ali insistindo com Eva e dizendo para Eva que, né? Ralph, Joaquim, obrigado aí, Ralph, aquela rosa, Deus abençoe. Então percebamos que a Bíblia vai falar para nós que esse diálogo da serpente ali com Eva levou alguns dias. Não sabemos quanto tempo. A Bíblia ela não nos informa o tempo. Mas sabemos que levou dias. Não foi uma coisa assim do dia para a noite. Não foi um dia somente. Mas levou dias. E percebamos que a Bíblia vai falar para nós que
essa insistência, né? Houve, né, uma insistência ali dessa, né, da serpente, do diabo que estava ali usando a serpente, em convencer Eva a comer do fruto, tá? Isso é importante nós pontuarmos isso aqui. E percebamos, como eu falei, o período da tentação possa ser que levou 40 dias, né? Jesus, por exemplo, a tentação de Jesus foi 40 dias no deserto, a Bíblia é categórica, tá? Mas percebamos, né, nesse período de tentação, nesse período aí que a serpente está ali convencendo Eva a comer do fruto, tá? Deu tempo, isso é importante nós pontuarmos aqui, deu tempo para Eva, boa noite Stephanie, né? Deu tempo para Eva pensar, deu tempo, tá? Então, né, no período de tentação, deu tempo para Eva pensar. Eva pensou, eu obedeço a voz de Deus ou eu obedeço a voz da serpente? Então, né, deu tempo. O diabo não obrigou, a serpente não obrigou. Sempre vou estar falando diabo, serpente, porque o diabo entrou na serpente, tá? Então, isso é importante nós pontuarmos aqui. E percebamos que a serpente, ela não obrigou Eva a comer, ela convenceu Eva a comer. Convencer Eva a comer é uma coisa, obrigar é outra coisa. Né? O diabo, ele não nos obriga a fazer determinada coisa, mas ele nos convence. Às vezes ele nos convence por meio das tentações. Então percebe que, né, vamos ver que no decorrer do texto de Gênesis capítulo 3, é o texto que estamos trabalhando, nós vamos ver que Eva ali levou um período de tempo, que nós não sabemos, sendo tentado pela serpente. Né? Deus já havia dito para Adão, né? Deus ainda não tinha nem criado Eva. Gênesis capítulo 2, Deus não tinha ainda criado Eva. Quando Deus deu a ordem para que não era para Adão comer do fruto do conhecimento do bem e da vida, e também do fruto também, né, da ciência, tá? Né? Quero agradecer a Stefa aí pela rosa, Deus abençoe. Então percebamos que o fruto do conhecimento do bem e do mal, a ordem já foi dada, não coma, tá? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, tá? Essa morte é natural, que é morte espiritual, foi a primeira morte espiritual, a segunda morte física e a terceira que é morte eterna. Primeira, morte espiritual, instantânea. Segunda, morte física, Adão morreu com 930 anos, e a terceira morte que é conhecida como a morte eterna, que é a separação eterna, né, da alma, né, da presença de Deus para todo sempre. Então percebamos que a ordem de Deus foi: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e também não toque, tá? Porque também tinha lá o fruto, tá? Percebamos que tem um fruto também da árvore da vida, mas já o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: não coma. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Foi a ordem que Deus deu. Essa foi a mensagem que Deus transmitiu, né, para Adão. Adão reproduziu isso para Eva, porque posteriormente Deus vai lá, cria Eva da costela de Adão. Deus forma Eva ali da costela de Adão, e Eva repassa essa mensagem ali que Deus já havia transmitido. Então percebamos que Deus disse: não coma, tá? Não coma, porque se você comer, você vai morrer. A Bíblia vai dizer para nós que a serpente vem agora tentando convencer Eva, né? Período de tentação. O diabo, ele faz assim, né? Ele vem ali tentando convencer nós, às vezes assuntos relacionados àquilo que Deus falou a nosso respeito, às vezes assunto relacionado uma promessa que Deus nos fez. Então o diabo, ele vem ali colocando coisa na nossa mente, dizendo para nós que Deus não vai fazer, né? Às vezes lançando dúvidas, né? Como aconteceu aqui. Aqui o diabo lançou dúvida, né? Percebe que a serpente já chegou para Eva fazendo perguntas. As perguntas foi, né? Deus disse que vocês não podem comer nenhum dos frutos. A serpente já começa lançando essa dúvida, né? Lançando essa pergunta de dúvida. É verdade que vocês
que Deus diz que vocês não podem comer de fruto, de todo fruto que está no jardim. Só que aí Eva corrige o erro da serpente. Eva diz assim, não, Deus não falou isso. Deus não disse que não era para nós não comermos de todos os frutos. Pelo contrário, Deus falou que era para comer de todo fruto, menos do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Tá? Então percebe que a serpente vem ali lançando essas dúvidas. E o processo vai andando, que eu vou resumir. A Bíblia diz para nós que a serpente ganhou Eva, convenceu Eva. E a Bíblia diz para nós que Eva agora comeu. Ela come do fruto. Depois que ela come do fruto, nós não sabemos qual é o fruto também, isso é importante pontuarmos. Ela come do fruto. Tá? Pode ter sido qualquer fruto, pode ter sido mamão, melancia, nós não sabemos o fruto. Né? A Bíblia não diz o fruto. Tá? Há especulações, mas não temos afirmações, biblicamente falando. E nenhuma fonte também, né, de livro extras bíblico que possa nos dar uma resposta para que nós possamos ser bem categórico aqui em afirmar que foi determinado fruto. Nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, que ela comeu do fruto. E ela também deu o fruto para Adão. Adão também comeu. Ele também comete o erro. Ela ali cedeu à tentação, que a serpente veio já vinha dias. Cremos que foi um processo de tentação. Tá? Foi um processo. Não foi isso do dia para a noite, mas foi um processo de dias. A serpente venceu Eva, convenceu ela. Ela peca, ela comeu. Agora ela passa desse mesmo fruto que ela comeu, ela também dá para Adão. Né? Adão deveria ter feito o quê? Não comer. Né? Adão deveria não ter comido. Se Adão não tivesse comido, né, a situação não seria como a que nós estamos vivenciando hoje. Né? Teria alterações. Porque aí a Bíblia vai falar para nós isso, né, nos livros dos profetas. A Bíblia vai falar para nós que a salvação é individual. Lá em Romanos vai falar para nós, a salvação é individual. Né? Cada um vai prestar conta pela sua alma. A salvação é individual. Então percebamos que agora Adão está comendo do fruto. Adão está comendo do fruto porque Eva lhe deu. Eva come e agora passa para Adão. Os dois experimentaram do fruto, os dois morreram espiritualmente. Como eu falei, a primeira morte foi espiritual. Então os dois morreram espiritual. Mas agora eu quero, dentro de duas perguntas aqui, que a primeira é se Deus sabia, né, que o homem iria comer do fruto, por que Deus não tirou, irmãos? Por que Deus não foi lá, colocou um anjo, Miguel, né, um serafim, anjo com espada inflamável, desembaiado, para não deixar o homem tocar no fruto? Por que Deus não tirou o fruto do Éden, do jardim? Por que Deus não fez isso? A resposta é simples. A resposta é, Deus, quando nos criou, Deus não criou um robô de controle remoto, como se fosse uma televisão. Deus não criou robô. Deus não criou pessoas que iriam ser uma marionete nas mãos de Deus. Tá? Essa é uma parte da resposta. A primeira parte, Deus não cria robô. A segunda parte da resposta é, nós fomos dotados de livre arbítrio. Tá bom? Vou repetir. Nós, quando fomos criados, principalmente o primeiro casal perfeito, sem pecado, Deus criou eles com livre arbítrio. Deus, na sua presciência, Deus sabia que o homem ia pecar, que o homem ia comer do fruto. Só que Deus, ele deu livre arbítrio. Deus não quer forçar Adão e Eva a lhe servir, lhe adorar, obrigado. Deus não quer que Adão seja um robô
a ponto de Adão dizer assim para Deus, eu não tenho liberdade de escolha. Entende, irmãos? Então, quando Deus ele coloca o fruto no Éden, dá ordem para Adão não comer, e não proíbe Adão de comer do fruto, na realidade a ordem foi dada para não comer, mas não houve nenhuma proibição, a ponto de Deus tirar o fruto do Éden e esconder, né? Como se fosse uma criança. Você chega para o seu filho e fala assim, não come essa fruta aqui, né? Nossos filhos a gente faz isso, né? Você vai lá, olha, não come isso aqui, não come esse biscoito, não come esse doce. Só que você tem que pegar e esconder, porque a criança vai lá e come. Entende? Só que no caso de Adão e Eva, Deus não fez isso. Eles eram perfeitos. Deus criou eles adultos, isso é importante nós pontuarmos, tá? Foi o primeiro casal, tá? Primeiro casal adulto, Deus já criou eles adulto. Eles não eram uma criança. Eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham consciência do certo e do errado, tá? Deus havia passado a ordem para eles não comer do fruto. Então Deus não vai tirar o doce, o chocolate da reta deles para eles não comer, porque a ordem foi dada, eles deveriam obedecer a Deus, né? Deveriam obedecer ao Senhor Deus. Então percebe que Deus deu o livre-arbítrio para Adão e para Eva. De escolha, esse livre-arbítrio era uma decisão de escolha. Escolher o certo ou escolher o errado, né? A porta estreita, a porta larga, é um direito de escolha. Deus não vai me forçar nada. Deus não vai te forçar nada, né? Jesus falou em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, porfiai por entrar pela porta estreita, porque a porta larga é um caminho espaçoso que conduz muito à perdição. Mas percebamos que Deus, ele está por intermédio do seu Filho dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita. Em outras palavras, eu aconselho vocês a entrar pela porta estreita, porque o caminho largo vai conduzir vocês à perdição. Só que Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha o convite, é um convite. É a mesma coisa, você faz uma festa de aniversário, de casamento, você vai lá e dá convite para as pessoas. Só que as pessoas que recebem o convite, elas não são obrigadas a ir na sua festa de aniversário nem de casamento. Mas elas foram convidadas. Assim é o nosso Deus. Assim foi com Adão e Eva. Deus foi lá, colocou o fruto, disse para eles, pode comer de todos os frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus havia lá dado essa ordem para eles não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todos os frutos, mas menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, essa primeira resposta, percebe que, como eu falei, recapitulando, Deus não criou robô, Deus ele criou nós com livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões, né? E isso continua, você vai tomar a sua decisão, se você quer ir para o céu, se você não quer ir para o céu, é uma decisão sua, é uma decisão minha, né? Como diz Quelina, eu escolho Deus, né? Então percebe que o nosso Deus, ele nos criou com livre-arbítrio, e ele não criou robô. Agora imagina se Deus, né, escondesse o fruto, tirasse o fruto. Pastor, mas se Deus tirasse o fruto, talvez o homem não teria pecado, né? Poxa, poderia ser melhor. Só que aí dessa forma, Deus iria, como eu falei, retorno a falar, Deus iria estar tratando o homem como se fosse um robô. Irmão, você gostaria de ser tratado como uma criancinha? Eu tenho certeza que não, irmãos. Imagina um adulto chegar para você e falar assim, não come isso. Aí o adulto, você vai lá e come. Eu falo, já te falei para você não comer, já te falei para você não fazer isso. Tipo assim, não é uma coisa ruim, né? Então percebe que Deus, ele criou nós com livre e arbítrio. Ele criou nós, né, com essa liberdade de escolha, para escolhermos o certo ou o errado. Cabia a Adão e Eva dar ouvido à voz de Deus. Eles deram ouvido à voz da serpente, do diabo. Então, olha só
que coisa magnífica, que revelação de Deus, que palavra que está impactando a sua vida e a minha aqui. Percebe que Deus está falando para nós aqui. Dê ouvido à voz de Deus, da palavra de Deus. Nós devemos dar ouvido à palavra do Senhor, porque Deus disse, não coma do fruto. Aí a serpente, né, disse, come do fruto. E aí, eu vou obedecer a Deus ou eu vou obedecer, né, a serpente? Eu vou dar ouvido à voz de Deus ou à voz do maligno? Percebe que quando eu obedeço à voz de Deus, eu tenho consequências, benefícios. Quando eu obedeço à voz também do maligno, eu tenho também consequências, malefícios. Então percebamos que Deus, Ele nos criasse com essa liberdade. Deus não criou robô, Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia comer do fruto, Deus já sabia de tudo. Mas mesmo assim, tá? Deus não tira o fruto, não esconde o fruto. Pelo contrário, Deus deixa o homem com a sua liberdade que ele já havia criado, tá? E também, dentro desse mesmo texto, nós temos também uma segunda pergunta. A segunda pergunta também, ela é baseada também assim. Se Deus sabia, né, que Adão não iria confessar seu pecado, não iria se arrepender, por exemplo, né? Deus sabia. Natural que Deus sabia, nós já apontamos isso aqui. Mas estamos fazendo a pergunta. Se Deus sabia que Adão, ele iria comer do fruto, ele não iria se arrepender, né? Ele não iria se arrepender. Ele não iria confessar o seu pecado. Essa é a pergunta. Por que Deus está chamando Adão, né? Depois dele ter pecado? Por que Deus está chamando ele? Eu já sabia. Mas por que Deus está chamando? Porque a Bíblia diz para nós, depois que o homem pecou, tá? Depois que Adão e Eva comeu do fruto, a Bíblia diz para nós, aqui no verso de número 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o homem escondeu de Deus. Olha só, eles escondem de Deus. A Bíblia diz que Deus todos os dias tinha relacionamento com o homem. Na viração do dia, isso lá à tardezinha, todos os dias à tardezinha, quase ao anoitecer, Deus estava ali tendo relacionamento. Né? Eu sempre falo uma coisa, hoje nós precisamos, né, buscar a Deus. Hoje nós precisamos cultuar a Deus, ir ao culto, adorar o Senhor. Hoje nós devemos buscar ao Senhor. A Bíblia diz, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Mas percebe que antes do pecado, era Deus que chegava até o homem. Era Deus que vinha até o homem. Hoje somos nós que devemos ir até o nosso Deus, por causa do pecado. Então percebe que agora, no verso 8, Deus está, né, na viração do dia, tardezinha ali, no jardim. Adão e Eva percebeu e correu, porque eles haviam pecado, eles correram. Pecado é terrível, tá, irmãos? Pecado traz medo, pecado traz temor. Aquele homem que Deus havia criado para relacionamento, agora está tendo medo de Deus, agora está tendo temor, né? Agora Adão está ali numa situação, e agora o que eu vou fazer, né? O que eu vou falar para Deus, né? Percebe que ele optou em esconder, ele se esconde atrás da árvore. Mas o verso 9 vai dizer para nós, tá? O verso 9 diz para nós assim, né? Olha o que o verso 9 vai dizer. E chamou o Senhor Deus o homem, né? Chamou. E perguntou para Adão, onde estás? Essa é a pergunta. A Bíblia diz que Deus chamou. Olha só. Deus, verso 9 é o verso-chave da segunda pergunta. Deus sabia que o homem ia pecar, ia comer do fruto. Deus sabia que o homem não iria se arrepender. Mas Deus sabia que o homem não iria confessar o seu pecado. Mas mesmo assim, Deus está chamando. Por que Deus está chamando? Se Deus sabe que o homem não vai se arrepender, que Deus sabe que o homem não vai confessar o seu pecado. E por que Deus está ainda chamando? Tipo, insistindo com algo que não vai dar em nada?
Parece até que Deus está fazendo isso, né? Porque Deus, na sua presciência, né, no seu atributo da presciência, da onisciência, Deus que conhece todas as coisas, por isso que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Em outras palavras, Deus, Ele é hoje, Ele é ontem, e é para todo sempre, eternamente Deus. Então percebe que em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Então para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Para nós tem. Por exemplo, o nosso dia de ontem, né, nós podemos dizer, poxa, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Para nós tem, mas para Deus não tem. Para Deus, quarta-feira ontem, quinta-feira hoje, sexta-feira amanhã, é tudo hoje. Para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Por isso que a Bíblia diz, porque para Deus, né, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Porque para Deus, né, 1000 anos atrás é agora. 1000 anos atrás aconteceu agora há pouco. E daqui a 1000 anos futuro, né, é como se já aconteceu daqui a 1 minuto. Para Deus não tem. Deus não se limita ao tempo como nós seres humanos. Então percebamos que Deus conhece todas as coisas. Ele conhece de antemão. Ele conhece de antemão todas as coisas. E percebamos também que Deus ele está insistindo, ele está chamando Adão. Adão, onde estás? Por quê? Deus já sabia. Por que que Deus está chamando? Sabe por quê? Quer saber a resposta? A resposta é o seguinte, irmãos. Deus é um Deus, e eu queria ouvir um glória seu agora. Deus é um Deus que sempre está disposto a dar uma segunda oportunidade para nós. Pensa em um Deus que é um Deus que dá oportunidade para nós, irmãos. Mesmo Deus sabendo, tá? Mesmo Deus sabendo que o homem iria pecar, que o homem não iria se arrepender, mesmo Deus sabendo que o homem não iria confessar o seu pecado, mesmo assim, Deus está dizendo, eu quero te dar mais uma oportunidade, Adão. Eu quero te dar uma segunda oportunidade. No caso de Adão foi segunda. No seu caso eu não sei. Talvez o seu Deus já te deu uma, já te deu duas, já te deu três, já te deu 4 oportunidades, já te deu 5, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que esse Deus que nós servimos é um Deus que sempre nos dá oportunidade. Às vezes nós, seres humanos, nós não queremos dar uma oportunidade para as pessoas. Nós dizemos assim, não, eu vou te dar uma última oportunidade. Obrigado, Steph, para a Rosa, Deus abençoe. Eu vou te dar uma última oportunidade. Mas Deus não. Com Deus não tem última. Deus está sempre disposto a nos dar uma oportunidade nova. Deus te deu uma oportunidade ontem. Ele está te dando uma agora, né? Então percebe que Deus é um Deus que sempre nos dá oportunidade. Por esse motivo que Deus, mesmo sabendo que Adão, ele não iria se arrepender, que ele não iria confessar os seus pecados, mesmo assim Deus, ele está chamando Adão. Adão, eu te quero. Adão, eu não abro mão de você. Adão, eu quero te perdoar. Adão, eu não quero te julgar. Adão, eu não quero te condenar. Adão, eu não quero te destruir. Irmão, Deus poderia destruir Adão. Deus poderia, em um sopro, acabar com Adão, destruir Adão de uma vez por todas, mas Deus não quer isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, é sinal que Deus, ele ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer, a Bíblia diz que Deus, o seu Filho não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Deus é um Deus de oportunidade. Por esse motivo que Deus, ele está chamando Adão. Só que Adão está ali, né? Naquele jogo de empurro, não, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai ter a mulher, não, foi a serpente, né?
Aí você percebe que depois Deus vai até a serpente, pune a serpente, pune Eva, pune Adão. Eles são punidos, eles são julgados. Só que na realidade Deus ele quer perdoar. Deus ele quer te perdoar. Deus ele quer te restaurar. Às vezes o ser humano é assim: você errou, eu errei, né? Joga fora. Deus não. Deus é um Deus que restaura. Lembra de Jeremias 18? Quando Deus diz para Jeremias descer à casa do oleiro para ver o que o oleiro estava fazendo? O que o oleiro estava fazendo? O oleiro estava fazendo um vaso. E Jeremias está observando. O oleiro está fazendo aquele vaso. E de repente, na medida que o oleiro fazendo aquele vaso de barro, de repente o vaso se quebra na mão do oleiro. Não foi Deus que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou, mas estava na mão do oleiro. E o que acontece? O oleiro disse o quê? E aí, joga fora ou faz daquela mesma massa um outro vaso? O oleiro diz: eu não vou jogar fora. Esse vaso tem utilidade. Eu vou fazer desse vaso quebrado um outro vaso. Talvez você está como um vaso quebrado, que Deus está nessa noite te dizendo, Ele quer fazer de você um outro vaso. Talvez o mundo venha dizer que você está no caco, não presta, não serve, vamos jogar fora, não tem utilidade, não tem necessidade. Mas Deus é aquele que a todo tempo quer restaurar o homem. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos perdoar. Se nós formos navegar dentro da palavra de Deus, da Bíblia, nós vamos ver isso de Gênesis, Apocalipse. Deus sempre querendo restaurar o homem. Deus ele tem prazer em restaurar a sua vida, em me restaurar e nos restaurar. Então percebamos que Deus está aqui convidando Adão. Adão, vem, Adão. Eu quero te perdoar, eu quero te restaurar. Adão, vem. Eu quero te dar uma segunda oportunidade. Esse é o Deus que nós servimos. Por esse motivo, que Deus, mesmo sabendo que Adão não iria confessar, não iria se arrepender, mas mesmo assim, Deus está chamando. Porque Deus é um Deus que dá oportunidade, é um Deus de oportunidade. E uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar é acerca do juízo final. Tá? A Bíblia diz para nós que no dia do juízo final, todos serão julgados. Tá? Quando falamos do juízo do trono branco ali, entendemos que esse julgamento é o julgamento dos ímpios. Tá? Juízo do trono branco, nós entendemos que é o julgamento dos ímpios. E vai ter pessoas que vão ser julgadas. No caso de Adão e Eva, vamos dar um exemplo aqui para nós entender melhor. Imagina se Deus não desse ali uma oportunidade para Adão e Eva. Aí no dia do juízo final, imagina lá, Adão e Eva, Deus, chegou a vez dos dois para ser julgado. Aí Deus chega para Adão, para Eva e diz assim, olha, vocês estão sendo condenados. Agora imagina, Adão dizendo assim, Senhor, o Senhor nem me deu uma oportunidade. O Senhor é um Deus ruim. O Senhor é um Deus vingativo. O Senhor não me deu uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Entendeu? Por que Deus está chamando Adão lá no Éden? Porque no dia do juízo final, ninguém poderá dizer que não teve uma oportunidade de entregar sua vida para Jesus, de se reconciliar com Deus, porque Deus é um Deus de aliança. Então, no dia do juízo final, nenhum ser humano, nenhum homem poderá dizer, eu nunca tive a oportunidade. Eu nunca ouvi a pregação, nunca ouvi a palavra de Deus. Talvez alguém, no dia do juízo, isso pode acontecer, nós não sabemos, mas pode sim, há essa hipótese de dizer, Senhor, eu não tive uma oportunidade. Aí Deus vai mostrar, você teve sim. Você teve naquela noite, você teve naquela live, você teve naquela quinta-feira uma oportunidade que eu te dei. Então percebe que Deus está aqui nesta noite, te dando uma oportunidade nova. Porque Deus é um Deus
de oportunidade e que você possa agarrar de unha e dente essa oportunidade que Deus está te dando. Será que teria alguém nessa live que gostaria de renovar a sua aliança com Jesus ou aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Se for renovação de aliança, coloca aí: eu estou renovando a minha aliança. Se você estiver entregando a sua vida para Jesus, você fala: não, estou aqui aceitando Jesus hoje como Salvador da minha vida. Será que teria alguém que eu sei que é um desafio? Eu tomei essa decisão há 21 anos atrás, há mais de 21 anos atrás. É uma decisão, sei que não é fácil, mas Deus está aqui. Eu não preparei mensagem, tá? Mas Deus tocou em meu coração dentro dessas duas perguntas, e Deus está tocando em meu coração aqui agora, de fazer esse apelo. Eu não vou fechar essa live aqui sem fazer esse apelo aqui. Se tiver alguém, tá? Não fique com vergonha, não fique com medo, tá? Porque sabemos que o diabo, ele tem um prazer de ficar lembrando o nosso passado. E às vezes o nosso passado nos incomoda, deixa a gente com vergonha, tímido, com medo, né? Mas uma coisa que eu quero te dizer: a única pessoa que fica lembrando de passado se chama Satanás. Só ele que gosta de lembrar do nosso passado. E é uma história que, segundo Martim Lutero, o diabo apareceu para ele, apareceu para Martim Lutero e começou a apontando ali, né, com um pergaminho, mostrando os pecados de Martim Lutero e dizendo: Martim Lutero, você pecou aqui, você pecou aqui, você pecou aqui. O seu pecado é esse. E Satanás começou ali mostrando um monte de pecados que Martim Lutero havia praticado. Aí começou dizendo os seus pecados no pergaminho, e de repente Martim Lutero perguntou para Satanás: acabou? Ele disse: acabou. Martim Lutero disse assim: coloca no final: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu creio que o sangue de Jesus, ele pode te purificar de todo pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer aqui uma oração aqui nesse momento agora, em nome de Jesus, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela sua vida espiritual, pela sua saúde. Se você estiver enfermo, se você crê, Jesus te cura aqui agora, em nome de Jesus. Se você estiver com alguma depressão, Jesus te cura da depressão também aqui agora, em nome de Jesus. Eu creio nesse Deus que nós servimos. Se você tiver com algum problema no seu casamento sentimental, uma porta de emprego, eu creio que Jesus opera um milagre na sua vida aqui agora. Então nós vamos orar com fé, porque a oração da fé salvará o doente, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido, amado e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus, da terra, do mar e de todo o universo, aquele que era, que é, o que há de ser. Eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o teu povo. Eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que estão aí, Senhor, ouvindo a tua palavra. Eu coloco aí a vida de todos que estão aí, Senhor Deus, orando comigo agora nesse momento. A oração da fé, Senhor, a oração com fé, meu Pai, faz brotar milagre, faz abrir porta onde não tem porta. A oração da fé, Senhor, faz, Senhor Deus, o milagre acontecer. Meu Deus, aonde há enfermidade, Tu és o Deus, Senhor, que opera maravilha em nosso meio. E nós cremos, meu Pai, que neste momento agora, o Senhor está visitando esta pessoa. Se esta pessoa estiver com depressão, eu creio que o Senhor vai curar agora. Senhor, se essa pessoa estiver enferma, eu creio que essa pessoa será curada agora. Se essa pessoa estiver, Senhor, afastada dos Teus caminhos, eu creio que o Senhor vai agora neste momento fortalecer a sua fé, vai estar tocando em seu coração, para que ela possa aí, Senhor, receber o renovo da tua parte, o fortalecimento. Eu sei que o diabo vem com a acusação para tentar nos parar, para tentar nos lembrar do passado, mas que ele possa ser, meu Pai, meu Deus, um derrotado, cair por terra aqui agora, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Nós cremos, Deus, que Tu és fiel, Senhor, para fazer muito mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Em nome de Jesus, eu coloco esta família, eu coloco o meu pai, este casamento, eu coloco esta parentela, eu coloco meu pai agora, Senhor, o seu ministério, a sua chamada. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar de forma abundante. Em nome de Jesus, dê uma noite de sono para todos, em nome de Jesus, e amém, amém. Deus abençoe de forma abundante e de forma poderosa. Deus abençoe a sua vida, tá? E que você possa tomar posse da sua vitória, amém? Quem toma posse aí da sua vitória? Quantos creem que Deus te abençoe nessa noite? Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Estarei orando pela vida dos irmãos, tá? Que Deus abençoe.